Em 2022, Ekaterina Bauman, uma mulher russa de 32 anos, some misteriosamente em uma cidade alemã. O sumiço causa preocupação em todos, exceto em seu marido, Walter Bauman, que aparenta não se importar com o desaparecimento da esposa. Olá, seja bem-vindo ao canal Crimes em Minutos. Meu nome é Adam, e hoje vamos conhecer a história de Ekaterina, uma jovem russa que sonhava viver um conto de fadas na Alemanha. Ouça com atenção, e ao final não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos, fazendo chegar a mais pessoas. Hoje, vamos analisar uma história que ocorreu em 2022. O que começou como um conto de fadas terminou como um filme de terror. Ekaterina Bulgova nasceu em 13 de maio de 1989 em Leningrado, uma das maiores cidades da Rússia, posteriormente renomeada para São Petersburgo. Toda a história teve início na Turquia, em 2009, onde Ekaterina, aos 20 anos, viajou de férias com sua família. Foi lá que ela conheceu Walter Bauman, um cidadão alemão 13 anos mais velho. Walter, fluente em russo devido ao seu nascimento no Cazaquistão, o país que fazia parte da União Soviética até 1991. Ele estudou na Alemanha, trabalhava e ganhava bem, mas sua vida pessoal estava em desordem. Morava com os pais, não cuidava de sua aparência e não correspondia aos critérios de um homem perfeito. Apesar disso, iniciou um romance com Ekaterina durante as férias na Turquia. Após retorno de Ekaterina à Rússia, continuaram a se comunicar pela internet e telefone. Walter, apaixonado, visitava Ekaterina em São Petersburgo, gastando consideráveis quantias de dinheiro. Quando ela começou seus estudos universitários em São Petersburgo, Walter insistiu que ela se mudasse para a Alemanha e auxiliou na transição para a Universidade de Hamburgo, em 2010. Meses depois, eles se casaram em uma cerimônia luxuosa na Alemanha, descrita por um amigo de Walter como esplêndida. Embora o casamento fosse impressionante, poucos convidados estavam presentes, o que parecia peculiar. A celebração custou muito dinheiro, e a imagem do casamento capturou uma cena feliz, com Walter apoiando sua jovem esposa, enquanto Ekaterina o abraçava gentilmente e sorria, alegremente. Parecia um par perfeito. Após o casamento, mudaram-se para a cidade portuária de Bremerhaven. Ekaterina, caracterizada como inteligente e alegre, continuou seus estudos em administração de empresas na Alemanha, praticava yoga e sempre buscava lugares tranquilos. O casal entrou em uma vida familiar feliz, e a história deles parecia um conto de fadas, exceto que, em vez de um castelo luxuoso, os recém-casados se mudaram para a casa dos pais de Walter. E este é o momento em que Ekaterina teve seu primeiro problema desde que se mudou para a Alemanha. Morar junto com os pais de Walter provou não ser fácil. O conto de fadas começou a desmoronar. A mãe de Walter, Ludmila, era uma mulher muito difícil. Ela desempenharia um papel importante, se não o principal, em como esta história termina. Ludmila Bauman passou os primeiros 38 anos de sua vida no Cazaquistão. Ela foi uma excelente aluna. No início, tornou-se tecnóloga química assistente, depois engenheira química e, posteriormente, professora do ensino médio. Ela se casou aos 18 anos e deu à luz a um filho, que era seu único filho, e talvez por isso ele tenha sido a pessoa mais importante em sua vida. A família Bauman tinha raízes alemãs, e por isso emigraram do Cazaquistão para a Alemanha. Bremerhaven se tornou sua nova casa. Ludmila trabalhou em um instituto da Marinha que pesquisava o problema do aquecimento global há muito tempo. Ela ocupou uma boa posição. Muitas vezes saía para o mar, e participou de cerca de 25 expedições, incluindo algumas no Ártico. Sua história de migração foi um modelo para muitos imigrantes na Alemanha. Mas Ludmila não conseguia aceitar o fato de que seu filho Walter não era mais um menino, mas um homem adulto na casa dos 30 anos. Quando ele não estava por perto, ela ligava a cada hora, perguntando quando ele voltaria, onde estava e com quem. Como ele era seu único filho, ela não tinha uma distância saudável dele. Ekaterina também enfrentou o preconceito de Ludmila, mas ainda assim tentou agradar a mãe do marido de todas as maneiras. Ludmila interferia constantemente no casamento de seu filho e criticava a Ekaterina constantemente.
Ela a culpava por ser uma péssima dona de casa. Ekaterina tentou combater esse tipo de atitude, mas suas tentativas nunca tiveram sucesso. Morando ali, com os pais de seu marido, ela era submetida a humilhações verbais. Walter trabalhava em um porto, onde ganhava cerca de 4.000 euros por mês. Ele estava sempre no trabalho, todos os fins de semana e feriados, porque pagava mais. Ele era ganancioso. Ele economizava a maior parte do dinheiro que ganhava e tinha boas poupanças que não queria gastar. Quando Ekaterina engravidou, Walter decidiu gastar uma pequena parte de suas economias e comprar uma casa para onde se mudaram dos pais. A procura de casa demorou muito, pois era importante para Walter gastar o mínimo de dinheiro possível. Ekaterina esperava que a mudança fosse trazer boas influências para o relacionamento deles. Ludmila era uma convidada constante na casa deles e continuava interferindo em todas as esferas da vida do filho. Mais ou menos na mesma época em que Ekaterina deu à luz sua filha, o relacionamento entre os cônjuges ficou ainda mais tenso. Após o nascimento da filha, Walter tornou-se mais rígido no controle de sua esposa. Ele a proibiu de aprender a dirigir um carro e também não permitiu que ela falasse com a filha em alemão, porque ele queria que ela conhecesse apenas um idioma, o russo. Ekaterina não entendia que essas mudanças no comportamento do marido estavam relacionadas. Ele, por sua vez, ficou ainda mais ressentido, ciumento e controlador do que antes. Estava ficando cada vez mais difícil prever as mudanças em seu comportamento. Ele poderia perder a paciência por qualquer coisa insignificante. A tensão no relacionamento do casal cresceu, e Walter chegou ao ponto de usar a força física contra sua esposa e começar a bater nela. No final de 2019, as autoridades tomaram conhecimento da família Baumann pela primeira vez devido à questão da violência doméstica. No entanto, o caso foi rapidamente encerrado quando o casal disse à assistente social que tinham se reconciliado. Mas Ekaterina e o marido continuaram brigando e ofendendo um ao outro, às vezes até na frente do bebê. Walter secretamente tirou fotos e gravou vídeos de Ekaterina, registrando suas discussões ao telefone. Walter pediu a um conhecido especializado em informática para hackear o telefone de sua esposa, mas ele recusou. Walter acusou sua esposa de ser uma mãe ruim e mentalmente instável. Ekaterina, por sua vez, acusou Walter de ter perdido o interesse por ela e trabalhar demais. Ela estava esgotada por causa disso. Ela não conseguia mais viver em constante estresse e medo, e recorreu pela primeira vez a um centro de apoio a vítimas de violência doméstica. Ela pediu ajuda no outono de 2020, depois que ela e a filha foram embora. Walter fez tudo ao seu alcance para recuperá-las. Ele prometeu que mudaria, disse que percebeu que se comportou de maneira errada e afirmou a Ekaterina que não poderia viver sem ela. Como resultado, Ekaterina o perdoou e voltou para casa com a filha. No entanto, as brigas entre os cônjuges não diminuíram. Toda vez que Walter percebia que havia ofendido sua esposa, dava presentes a ela ou organizava uma viagem em família. O homem mudou sua atitude não só em relação à esposa, mas também em relação à criança. A atitude de Walter em relação à filha só pode ser caracterizada como controle total. Quando ele estava em casa, queria que a filha estivesse sempre à sua vista. Se saíssem, ele não a deixava sair de seus braços, embora ela tivesse 3 anos naquela época. Ele reduziu pela metade seu tempo de trabalho no porto para poder passar mais tempo com sua filha. Ele a levava para o jardim de infância e a buscava à noite. Ele cozinhava para ela e durante a noite ela dormia no quarto dos pais. Quem conhecia bem Walter o descrevia como um estrategista propenso à dramatização. Ele era bom em manipular as pessoas e era mesquinho. O dinheiro era um dos principais propósitos de vida para ele. Ele muitas vezes parecia nervoso e impaciente. Depois que Ekaterina se tornou mãe, ela visitou sua família na Rússia várias vezes, e cada vez que estava acompanhada por Walter, ele temia que a esposa voltasse para a Rússia e o privasse da oportunidade de estar perto de sua filha. Ekaterina começou a pensar em divórcio ao ver como a atitude do marido estava se tornando cada vez mais abusiva. Ao mesmo tempo, descobriu que todos os seus documentos haviam desaparecido. Walter levou todos os papéis da esposa para a casa da mãe e os deixou lá. Uma vez, quando a mãe de Walter estava visitando, os cônjuges tiveram mais uma discussão.
E Ekaterina foi expulsa de casa. Ela foi expulsa como um item inútil. Ela foi à polícia e a situação foi resolvida. Uma vez que Ekaterina e Walter tiveram tal discussão acalorada e os serviços de apoio a jovens receberam uma notificação da administração sobre a briga em família. O casal começou a receber apoio à educação infantil durante 6 semanas. Um conselheiro de crise familiar deveria acompanhar a família e monitorar o bem-estar da criança. O veredicto do conselheiro foi: é muito perigoso para a criança ficar com os pais. A única razão pela qual Ekaterina ainda morava com o marido era por causa da filha, mas ela não podia voltar para a Rússia com ela. Para que a filha deixasse a Alemanha, Ekaterina precisaria receber o consentimento de Walter, indicando que não é contra a saída do seu filho do país. Em agosto de 2021, Ekaterina pegou a filha pela segunda vez e recorreu a um centro de crise para mulheres, dizendo à administração que seu marido queria matá-la. A menina, que na época estava com 1 ano, seria enviada para um orfanato. O psicólogo do Departamento de Assuntos Juvenis descreveu a situação como muito grave. Ekaterina concordou que o Serviço de Assuntos Juvenis levasse sua filha para um orfanato, mas Walter e sua mãe falaram contra isso, e por isso que ambos os pais tiveram que cuidar da criança por alguns dias. A menina morou com o pai nos dias seguintes e em um abrigo para mulheres, junto com a mãe, sempre em alternância e com a condição de que a filha do casal frequentasse o jardim de infância para aprender alemão. Em algumas semanas, a família voltou a se reunir. Algumas fontes russas afirmam que no abrigo para mulheres, Ekaterina não tinha colegas de quarto legais e que o jardim de infância que a filha devia frequentar ficava muito longe. Por isso, ela regressou à casa. No entanto, agora os cônjuges iniciaram o processo de divórcio e passaram a viver em quartos separados. O desejo de Ekaterina de voltar para a Rússia estava crescendo. Walter não era contra, mas apenas com a condição de que sua filha ficasse com ele na Alemanha. Por isso, Ekaterina visitou São Petersburgo na virada de 2021 e 2022, sozinha. Na Rússia, ela teve um encontro com um homem que conheceu na internet. Ele era da cidade siberiana de Omsk e era piloto. Ekaterina voltou para a Alemanha em meados de janeiro de 2022 e continuou a conversar diariamente com o piloto russo. Eles trocaram muitas mensagens de amor, mas poucas semanas depois de regressar à Alemanha, exatamente em 4 de fevereiro de 2022, a mulher de 32 anos deixou de contatar a sua família e o seu namorado. Uma mala vazia e 13 mil euros do esconderijo do marido são tudo o que Ekaterina levou consigo quando fugiu mais uma vez. Ela deixou o telefone, chaves, roupas e, o mais importante, a filha de 5 anos. Esta é a versão que Walter contou à polícia no dia 6 de fevereiro de 2022, quando os pais de Ekaterina não conseguiram contatá-la por 2 dias e contataram a polícia alemã com um pedido para realizar uma verificação. Descobrimos sobre seu desaparecimento de uma forma estranha. Não consegui contato com ela no telefone por alguns dias. Quanto Walter pegou e disse que não havia desde o dia 5 de fevereiro. Ele também disse que ela não estava respondendo porque não tinha dinheiro na conta, disse Svetlana, mãe de Ekaterina, para jornalistas. A cidade inteira foi procurar por Ekaterina. O pessoal vasculhou cada metro quadrado, colocou panfletos e analisou cada versão do ocorrido. Uma das poucas pessoas que não se importou com o desaparecimento de Ekaterina foi Walter. Enquanto as pessoas estavam preocupadas, colocando panfletos por toda a cidade, o homem estava ocupado reformando sua casa. Eles presumiram o pior, imediatamente após o desaparecimento da mulher. Seu marido foi o centro das atenções. A polícia revistou a casa da família Baumann apenas 4 dias depois que Ekaterina supostamente fugiu. Nessa altura, Walter já havia terminado as reformas. Ele pintou o chão do quarto de hóspedes e substituiu um sofá. Ele também foi visto comprando uma grande quantidade de produtos de limpeza na loja local. A polícia descobriu que as imagens de vigilância das câmeras de vídeo da casa haviam magicamente desaparecido. Os policiais revistaram a casa por 3 horas, em busca de qualquer evidência do crime. Conduziram um cão farejador pela garagem e pela própria casa. Na garagem, o cão ficou um pouco agitado, mas não deu o sinal correspondente.
Os primeiros testes realizados pelos criminalistas não revelaram qualquer evidência dentro de casa ou na garagem. No carro, cheio de lixo, foi encontrado uma faca e uma arma de choque elétrico que foram apreendidos como possíveis evidências. Os policiais notaram que Walter não estava preocupado com o desaparecimento de sua esposa. Em vez disso, ele estava interessado em saber se conseguiria a tutela da filha de 5 anos se sua esposa não retornasse. A busca por Ekaterina continuou dia após dia, mas nada foi encontrado. Era como se ela tivesse desaparecido. Os policiais entenderam que a probabilidade de uma jovem mãe fugir e deixar documentos e filha para trás era extremamente baixa. Walter era o principal suspeito para a polícia, bem como sua declaração de que Ekaterina fugiu levando uma mala vazia com ela. O misterioso desaparecimento de Ekaterina preocupou as pessoas na cidade. As mulheres que nem a conheciam organizaram uma busca. Continuaremos procurando por ela até descobrirmos o que aconteceu, disse um dos organizadores. 2 semanas após o desaparecimento da jovem mãe, cerca de 400 voluntários em todo o norte da Alemanha procuraram por ela em Bremerhaven, com a ajuda de cães farejadores. Este incidente causou uma grande reação nas redes sociais. A família de Ekaterina atraiu a atenção para o desaparecimento na Rússia e a história foi mostrada nos principais canais russos. Minha filha esteve com esse homem por 12 anos, mas durante 1 ano e meio o casamento deles consistiu apenas em brigas, e ele bateu nela muitas vezes. Ele manteve minha filha isolada, tirou suas identidades e cartões bancários. Ele não permitiu que ela conhecesse ninguém. Em 1º de março de 2022, 25 dias após o desaparecimento, um homem comum viu uma mala estranha que apareceu na praia durante sua caminhada no rio local. Ele ficou horrorizado quando abriu. Dentro dela, havia fragmentos do corpo de uma mulher que haviam sido embalados em sacos de lixo. É importante observar que nem todas as partes do corpo estavam dentro da mala. Alguns deles estavam faltando. Infelizmente, a vítima acabou sendo Ekaterina Baumann, de 32 anos. Por uma estranha coincidência, a mala foi encontrada perto do farol onde ela se casou. O fato da mala ter sido levada à praia foi um golpe de sorte para a investigação. Segundo especialistas, ela poderia ter nadado até o Mar do Norte, e então Ekaterina ficaria desaparecida para sempre. Foi assim que as esperanças de um final feliz para o misterioso desaparecimento desmoronou para os seus parentes. Agora, eles só podiam dizer adeus à sua querida filha, mãe e amiga. Os moradores da cidade organizaram um pequeno memorial improvisado. Os moradores locais, que não ficaram indiferentes ao ocorrido, deixaram flores, acenderam velas e até escreveram cartas. Walter Baumann foi preso como o principal e único suspeito após a descoberta do corpo. A casa da família foi revistada pela 2ª vez. Os especialistas estiveram ocupados por vários dias. A polícia encontrou uma garrafa com um forte sedativo que foi encontrado no sangue de Ekaterina. Além disso, foram descobertas luvas descartáveis de papel alumínio e fitas adesivas, grandes quantidades de sacos de lixo e produtos de limpeza, como latas com solventes de ácido, chaves de mala, água sanitária e o lenço rosa que estava no pescoço de Ekaterina em sua última selfie. Esses itens foram encontrados na garagem e os investigadores notaram que quase não havia itens pessoais de Ekaterina. A maioria de suas roupas foi jogada fora e a foto de seu casamento, uma lembrança de momentos felizes, estava escondida atrás do piano. Walter, enquanto estava sob custódia, escrevia frequentemente cartas para sua mãe, confessando seu amor por ela. Havia apelos urgentes nas cartas, como: ajude-nos a todos, mãe, salve-nos, você consegue. Você é minha única esperança para o futuro. E, por favor, salve-me. O significado desses apelos só ficou claro 8 meses depois. Em 4 de fevereiro de 2022, o último dia de vida de Ekaterina, ela saiu para uma caminhada às 16h30 com sua jaqueta clara e saia amarela. As câmeras dos vizinhos gravaram a família jantando, e a análise forense mostrou que Ekaterina morreu 2 horas depois do jantar, vítima de estrangulamento. No entanto, a noite do crime foi detalhada com investigações minuciosas, incluindo as atividades de Walter nos dias seguintes e suas pesquisas online.
Durante o julgamento, Ludmila Bauman, mãe de Walter, surpreendeu ao afirmar que foi ela quem tirou a vida de Ekaterina. Segundo Ludmila, ela foi chamada pelo filho para cuidar da neta e, ao chegar, encontrou Ekaterina dormindo no sofá. Uma discussão ocorreu. Ludmila afirmou ter realizado ações com o corpo de Ekaterina e confessou o crime, porém, surpreendentemente, foi liberada pelo tribunal. Ela não foi presa ou acusada, levantando questionamentos sobre a aplicação das leis alemãs. O caso de Ludmila permanece aberto, mas até agora o Ministério Público não a acusou de cúmplice. No veredicto final, Walter Bauman foi condenado à prisão perpétua. Após 15 anos, ele terá direito à liberdade condicional. As cinzas de Ekaterina foram enterradas em sua cidade natal, São Petersburgo. No entanto, a avó russa, Svetlana, está proibida de se comunicar com a neta, que vive em um centro para crianças traumatizadas. A filha de Ekaterina, de 6 anos na época do veredicto, recebeu um novo nome de sua família adotiva alemã,